Voltamos com o terceiro bloco do Gazeta Entrevista e eu converso agora com o professor da UFAC, Hermício Sena. Está lançando um livro. Professor, não tem como a gente conversar com o professor e não chamá-lo de professor. Então, professor Hermício, bem-vindo ao Gazeta Entrevista. O senhor está lançando um livro, vamos direto ao ponto, porque até o que estávamos conversando aqui durante o intervalo, o livro, né, Movimentos Sociopolíticos e Ambientais no Acre, baseado no que aconteceu entre 1998 a 2002. Professor, nos diga, quais são esses movimentos sociopolíticos que têm essa parte ambiental pelo meio que o inspirou a escrever esse livro? Boa tarde, Luan. Boa tarde, seus ouvintes, seus telespectadores. É um prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Dizer que sobre ser professor é um orgulho, né? A gente se sente muito prestigiado pelos alunos, às vezes não tanto pelas instituições, mas pelos alunos sim. E eu acho que foi essa relação com a educação que me fez trabalhar com esse tema, porque eu, na verdade, sempre quis aprender um pouco daquilo que a gente achava que sabia. Você tem que sempre buscar saber o que você pensa que sabe sobre determinado tema. E eu, quando fui morar na cidade de Chapuri, no ano de 94, eu comecei a me integrar aquelas pessoas que eram os mobilizadores desse movimento no passado. Em particular, aqueles herdeiros da luta do Chico Mendes, Ivaí Gino, Wilson Pinheiro. Então, comecei a ter uma relação muito forte com eles. E quando eu fui fazer meu doutorado, eu achei por bem fazer uma espécie de resgate da história política desses movimentos. Porque nós temos muitos bons trabalhos aqui na Universidade Federal do Acre, em particular, sobre esses movimentos, sobre tudo que aconteceu, em particular pela luta da terra, pelo modo de vida dessas populações tradicionais, em especial ali do Alto Acre, onde eu mais estudo, onde tem um recorte mais forte. Mas, do ponto de vista da teoria política, da ciência política, pouco foi dito. E eu tento explicar, descrever e explicar esses movimentos, que vêm desde aquele momento de ebulição dos movimentos na época do Chico Mendes, até 2002, com a ascensão de um aliado desse movimento, que foi o Jorge Viana, que ganhou a eleição no ano de 98 e ficou até 2002. Então eu faço um resgate da história política desse movimento e de como esse movimento contribuiu para a chegada ao poder de um aliado desse movimento, que era o Partido dos Trabalhadores, a Frente Popular. E então esse recorte até 2002. Agora, professor, um ponto interessante, né, que a gente estava até abordando com a produção, que é abordado no livro também essa questão das possíveis conspirações que levaram ao ato de tirar a vida de Chico Mendes, né? E como o senhor falou, e aí pouco tempo depois, até está o livro aí na tela, e anos depois chega ao poder um aliado dele. Sim, sim. No livro eu tento fazer exatamente essa conexão, porque muitos dos trabalhos tratam os movimentos como vítimas do sistema, vítimas dos desleixos das políticas públicas, que isso é verdade, e dos seus direitos, negligência dos seus direitos civis, e em especial naquela época, da década de 80, mas eu tento resgatar algo que é muito importante, que é a característica política desse movimento, de como eles se aproveitaram das oportunidades políticas. Então, o movimento ele não era só reivindicativo, ele era também propositivo na medida em que eles sabiam exatamente onde queriam chegar. Hoje, por exemplo, está acontecendo uma assembleia dos moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes. Eu estava ouvindo um vídeo que me mandaram, o discurso desses companheiros do Chico Mendes que ainda estão lá, como o próprio Raimundão, Júlio Barbosa, que eu tenho entrevista dele no meu livro, o discurso deles ainda ressoa, né, no mesmo ambiente, na mesma sintonia que existia naquele momento, naquele ambiente da década de 80. Então, as oportunidades políticas que foram abertas trouxeram para o cenário quem? Os aliados internos, que eram eles, os próprios extrativistas, moradores da floresta, que lutavam pelo seu modo de vida e pela preservação da natureza, mas também aliados externos. E esses aliados externos tinham a interveniência
de partidos políticos, pessoas que eram mais vinculadas a eles, como naquele momento era o Partido dos Trabalhadores. E dele tinham muitos outros aliados ali internos, que se destacavam, por exemplo, o Tião Viana, o Joy Viana, Nilson Mourão, Marina Silva. Essas pessoas, eles eram aliados externos do movimento, mas eles foram muito importantes para isso, porque na medida que eles chegaram à institucionalidade, as políticas públicas que eram reivindicadas, muitas delas foram para dentro das esferas de governo. Então, eu descrevo isso de que forma essas políticas foram importantes para o movimento. E mesmo que essas políticas, de certo modo, tenham sido arrefecidas, tenham diminuído, mas elas continuam no imaginário desses trabalhadores da floresta e no discurso deles. Então, isso é muito importante para demarcar essa forma deles ainda terem um discurso muito forte da preservação do meio ambiente, da disputa pela terra e do modo de vida deles da floresta. Quando a gente fala desse marco temporal, de 98 a 2002, a gente fala, professor, de um período em que a disputa por terras era algo que de fato custava e custou vidas, e muitas vidas mesmo, porque, falando popular, o pessoal resolvia na época muitas vezes na bala mesmo. Exatamente. Exatamente. Se você for pegar lá em 1980, o Ivaí Gino, que foi assassinado, ficou um legado, porque naquele momento ali já começa um movimento forte, que depois é levado a cabo por Chico Mendes, mas aí o Wilson Pinheiro é também morto, mas aí o Chico Mendes continua a luta naquele mesmo ano e também é morto. Mas tem uma passagem de um livro de um autor chamado Sidney Tauro, que é Movimentos Sociais e Disputa, que ele diz o seguinte: é meio estranho que a gente diga que a morte é uma oportunidade política, né? Mas, infelizmente, a morte desses companheiros aconteceu, mas também o movimento não se deixou abater por isso. Eu sempre ouço o pessoal do movimento daqui do chamado Comitê Chico Mendes, que tem a companheira Júlia Feitosa, tem a Ângela Mendes, que é filha do Chico Mendes, enfim, uma infinidade de outras pessoas que dão sequência a essa luta do Chico, dizendo o seguinte: mataram o Chico, mas não mataram a voz. Então, é nesse sentido que, na teoria, a gente tenta explicar como é que esse marco, que fica um marco, um quadro que fica na memória das pessoas, e as pessoas continuam essa luta, dizendo exatamente aquilo que foi dito no passado, mas com outra força, inclusive, né? Porque naquele momento eles eram negligenciados, inclusive, talvez do ponto até de vista... maior hoje. Maior, inclusive maior. Porque naquele momento eram negligenciados, inclusive, do ponto de vista do seu direito de dizer, né? E agora tem mais espaço. Agora, professor, o que mais? Claro, a gente não vai poder falar tudo, porque o pessoal tem que comprar o livro para ver, mas quais outros pontos o pessoal pode encontrar, quais outros temas são abordados no livro? Olha, tem uma passagem do livro que eu acho muito interessante também, que é o 2º capítulo, que eu trato da anexação do Acre ao Brasil. Não vou dar o spoiler muito não, mas é mais ou menos discutir a República de Galvez como sendo uma república, uma quixotada, né? Ou uma forma de iniciar um momento de identificação, ou seja, de identidade de um determinado povo. Depois vem a Revolução com o Plácido de Castro, e tudo isso fica emoldado num quadro onde as pessoas começaram a se sentir participantes de um determinado território, mas de uma identidade. Eu acho que esse capítulo também ele é muito importante para dizer, bom, aqui no Acre tem um diferencial com relação a outros estados, porque aqui teve uma revolução. Tem gente que negligencia isso, acha que a gente privilegia muito isso, que a gente acha que a gente é um povo que é revolucionário e que isso não é importante. Pois eu presumo e que deva ter muito mais trabalhos com relação a isso, mas esse trabalho que eu fiz de resgatar um pouco do aspecto político dessas revoluções é muito importante. E depois também essa questão no livro de como o capital social, ou seja, de como a cultura política de um povo, a confiança que se estabelece entre as pessoas é importante para a sociedade, porque aí eu trabalho com o capital social e com a questão das oportunidades políticas, porque o capital social tem uma dimensão dele que é uma cola sociológica, que a gente chama, onde as pessoas estão muito próximas e acreditam uma na outra, e isso fez com que abrisse oportunidades no sistema político que estava fechado. Eu acho que essa parte
no terceiro e no quarto capítulo, que eu trabalho tanto capital social quanto essa questão da abertura de oportunidades políticas, é muito importante. E no último capítulo, tem uma passagem que é muito interessante, que eu faço uma relação entre essas demandas desses movimentos e a chegada desses aliados ao poder, no primeiro governo da Frente Popular. Como é que foi essa relação? Ela foi houve uma sinergia, né? Então eu comprovo lá através de dados eleitorais e através de dados de políticas públicas que realmente houve aproveitamento de oportunidades políticas, tanto do movimento, quanto um aproveitamento de oportunidade política do partido político que estava no governo. Porque na medida que ele fazia políticas públicas para esse movimento, ele também tinha um rendimento eleitoral. Então eu consigo comprovar isso com os dados. Olha, e o lançamento desse livro vai ocorrer hoje, como você está acompanhando aí, às 16 horas, lá na Livraria Paim. Nosso tempo estourou, professor, mas fica aí o convite para você comparecer e, claro, adquirir esse livro que retrata, em outras palavras, a história do nosso estado quando a gente fala em relação a esses movimentos sociopolíticos e ambientais. Professor, muito obrigado. Já deu do pessoal ter um gostinho aí do que vai encontrar neste livro. E esse foi o Gazeta Entrevista de hoje. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Claro que o Gazeta Entrevista tem um oferecimento da Verágua. Muito obrigado, um bom final de semana. A gente se vê e se encontra. Até um dia.